Olá, sejam bem-vindos, esse é o canal Índio Estradeiro. Dicas e informações para quem é apaixonado por duas rodas. Acessem o nosso canal no YouTube. Aqui você vai assistir conteúdos sobre estrada, motoclubes, tudo da cena biker. Canal Índio Estradeiro, paixão por estrada. E aí, meus amigos, tudo bem? Me encontro aqui no Santuário de Brasil. Vou conversar com esse irmão aqui, Aluarte. Aluarte foi os que começou realmente a história que hoje nós cultuamos e vivemos. Motociclismo coletivo. Essa filosofia é tradicional. Construída por homens como ele. No seu clube, né, de Palácio, o primeiro clube no berço do motociclismo, Rio de Janeiro. Agora eu vou conversar com o Kim, ele vai contar um pouco da história dele, esse grande artista da customização, da pintura, que na época não tinha recurso nenhum. E ele se reinventava. Grande Dadinho, meu irmão, grande irmão. Me diz uma coisa, Dadinho. Primeiro, teu nome de batismo, tua idade e como tu começou nesse meio motociclístico? Como começou? Como aconteceu o motociclismo na tua vida? Sim, então, eu me chamo Eduardo. Com isso, quando eu era pequenininho, meu avô deu o apelido de Dadinho por ser Eduardinho, né? E aí ficou direto. Eu sou de 1954, eu estou com 69 anos, vou fazer 70 anos agora, em fevereiro de 2024. Como começou essa febre por moto, né? Eu vi primeiro uma novela na televisão, porque eu nunca gostei de novela não, mas teve a novela Beto Rockefeller. Aqueles coroas sabem que novela ninguém vê, mas quando eu vi moto em novela, né, eu fiquei apaixonado. Aí era o Beto Rockefeller, a história era mais ou menos que ele era um mentiroso, né, e ele dizia que tinha condição de ter moto, dizia que era rico, mas na realidade ele era pobre. E um dia ele foi apostar corrida e apostou a motocicleta que ele estava, que não era dele, mas ele ganhou a corrida. Aí ele passou a ter uma moto, e a moto era uma Honda 125, 2 cilindros, aquela que tem o contagiros e o velocímetro no mesmo painel. Ele ganhou uma moto daquela. Quando ele ganhou uma moto daquela, eu sonhava à noite em ter um negócio daquele, sabe? E um dia passou um amigo meu que alugou uma moto dessa e me deu uma carona. Ele me deu uma carona e aquela moto tem 2 cilindros. Eu senti perfeitamente, quando eu estava na garupa dele, 2 motores puxando. Porque eu já tinha andado em moto monocilíndrica, né? Quando eu andei naquela moto de 2 cilindros, eu senti 2 motores. Entende? Aí a paixão veio daí. Acabei que eu consegui, troquei todos os meus brinquedos por uma Leonete. Leonete de 3 marchas. Mas ela estava toda ruim. Aí eu falei, meu Deus, eu vou gastar muito dinheiro de escada, eu nunca consegui andar nela, porque era tudo muito caro. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na Herzog, em Bom Sucesso, fui de ônibus, e esperei a hora do almoço. Quando saíram os mecânicos, eu cheguei para ele e falei, amigo, eu moro em Copacabana e tal, tem uma Leonete, você conserta ela lá? Eu pago a você. Porque eu não tenho como trazer aqui, nem tampouco tenho dinheiro para pagar numa oficina, tem que ser você fazendo um serviço mais leve para mim. Ele foi lá e botou a moto para andar, cara. Aí foi festa. Que idade tu tinha, Dadinho? Então, eu era menor ainda, eu tinha 17 anos. Isso foi em 69, mais ou menos. Aí, rapaz,
rapaz, além dessa novela Beto Rockefeller, que me deixou doido com aquela moto, como é que era mesmo o nome do artista, hein? Pô, faz tantos anos, né? Puxa, não lembro. Eu também não lembro agora, não. Eu sei quem é, mas não lembro. Ele ganhou a moto, Luiz Gustavo, ele ganhou a moto, aí depois passou o filme, o Easy Rider, né, com o Sem Destino, com Peter Fonda. Aí, meu irmão, aí eu peguei logo essa moto e fiz uma shopper, essa Leonete, eu fiz uma shopper com ela. Tu mesmo já? Eu mesmo. Sem experiência nenhuma, porque eu estava esperando completar 18 anos, porque o meu amigo, o Geraldo Profeta, que já trabalhava na Honda, estava me chamando, vai falar, você só pode entrar aqui com 18 anos. Mas, ô Dedinho, tem uma curiosidade aí, né? Tu montou essa moto na tua casa, no teu apartamento, né? Exatamente. Conta essa história, como é que foi? Tu teve que desmontar para ter... Exatamente. Pô, eu levei a Leonete lá pro 10º andar, que eu morava em Copacabana. Ó. Você sabe, os elevadores são pequenos, ainda mais o elevador de serviço. Então, eu já tive que desmontar a Leonete para levar lá para cima. Aí eu montei e fiz uma shopper, ficou bonita, parecia uma moto grande, né, dentro do quarto, né? Aí ficou a Leonete com aquela shopper frente bem grande, bem longa. Aí eu falei, pô, agora para levar ela para baixo? Vai ser difícil. Aí eu tentei aqueles caras que descem piano pela janela. Ia ser um acontecimento, né? O cara falou, pô, amigo, eu não sei nem dar preço para isso, porque eu nunca desci uma moto. Eu sempre desci piano, armário, né? Aí ele falou assim, eu falei assim, pô, não dá para tu descer minha moto? Faz um preço aí para mim. Ah, não, aí o prédio teve problema com o prédio. Conclusão, eu tive que desmontar a moto toda para ser remontada na portaria. Não desceu. A história, muita gente fala que desceu pelo piano, como se fosse um piano. Mas não, a história verdadeira é que não tive dinheiro, o prédio não deixou, que achavam que ia quebrar, ia bater na janela dos outros, ia quebrar, porque a moto é mais pesada que o piano. Mentira! O piano é mais... Era uma Leonete 50 cilindradas. Mas as pessoas não tinham noção. Então não pôde descer pela janela. A história verdadeira é que eu tive que desmontar. E nesse mesmo período, quando tu andava com essa motinha aí, tu também fez uma viagem, né? Exatamente, amigo. Olha, a fissuração era tanta, que eu falei assim, eu quero ir a Rio Pomba, a cidade que eu fui criado. Só que eu pensava assim, gente... é muito longe para uma moto de 50 cilindradas, né? Fica depois de Juiz de Fora. E naquela época, a estrada era a antiga União Indústria. Não é essa estrada que tem agora, não. Era toda cheia de curva. Os caminhões que andavam eram Fenemê, né? A Fábrica Nacional de Motores, né? Então, óleo, aqueles caminhões para subir a serra, o motorista ia do lado de fora da cabine, assim, ó, segurando o volante. Bom, mas eu falei, eu vou. Só que é o seguinte, eu não podia ir de dia, eu tinha que ir à noite, por causa da polícia. Aquela barreira que tem na saída da Washington Luiz tinha na época. A mesma barreira de hoje tinha na época, em 1969. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fui até lá, era umas 8 horas da noite. Eu fui até lá, e para chegar lá já era difícil também, porque não tinha túneis, não. Tinha que ir pelo cais do porto e tal. Mas eu cheguei lá, né, e fiquei esperando. O policial estava na estrada. Eu olhei de longe, o policial estava na estrada. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fiquei esperando. Fiquei esperando para ver se ele saía, mas ele não saía. As horas iam passando e ele não saía. Eu falei, tá ficando muito tarde, eu vou ter que arriscar. Vou atrás de um caminhão, tá? E aí eu fiz isso. Quando eu fiz isso, ele mandou parar o caminhão que ia na minha frente e mandou eu parar também. Aí quando o caminhão encostou, eu fingi que encostei, dei tudo que eu podia, dei na cinquentinha. Aí eu peguei, naquela ocasião, a Washington Luiz era toda cheia de terreno baldio. E quando apareceu um lixão, que eu sabia que eles vinham atrás de mim, eu peguei e me escondi no lixão. E coloquei o lixo em cima e tudo da moto. Aí eles passaram para lá, passaram para cá, passaram para cá de novo. Quando eles voltaram, eu fui embora.
Aí na Serra de Petrópolis eu tive que parar 3 vezes para esfriar o motor, porque a moto ela era tão fraca, 50 cilindradas, né? Que eu subi em segunda, mas a segunda não aguentava, jogava a primeira. Aí a primeira berrava muito, eu jogava a segunda e ficou nessa. Aí eu peguei e parava porque senão ela ia fundir o motor. Eu parei 3 vezes, aí consegui. Depois que eu subi a Serra de Petrópolis, aí foi festa o tempo todo. Festa. Aí eu andava junto quase com o carro, quase, porque era mais ou menos descida e ela dava 60 km por hora. Então ela andava bem, né? Os carros daquela época também não eram os de hoje, que anda 140. Os carros daquela época andavam 80, né? Então eu cheguei eu cheguei em Juiz de Fora, já estava claro o dia, né? Aí depois mais 80 km até Rio Pomba, eu cheguei lá, era 11 horas da manhã, ótimo. Muito bem, fiz a viagem quase igual, se não fosse as paradas na serra. Mas também eu não parei para nada, só parei para abastecer, entendeu? E parei só para esfriar o motor. Se não fosse aquilo lá, eu acho que eu viria normal, quase igual um carro. E aí cheguei em Rio Pomba, eu era o rei, né? Eu com a moto daquela, né? E depois eu fiz a mesma coisa para voltar para o Rio. Só que na volta, quem quis me parar foi na entrada de Juiz de Fora, mas aí eu passei e eles não vieram atrás, né? Tadinho, nesse mesmo período aí, parece que fosse convidado para fazer um filme que saiu na época, né? Conta essa parada aí, como é que foi? Exatamente, eu ainda era menor de idade. Eu conhecia o Paulo César Hell, né? Muita gente conheceu o Paulo César Hell. O Paulo César, ele foi um cara que fez uma moto, uma Chopper. Eles compraram o Blint e o Paulo César compraram 2 Harley Davidson na polícia, né? Moto de leilão. E levaram para a oficina do Sr. Mister para fazer Chopper. Mas eu não conhecia o Blint ainda não, eu só conhecia o Paulo César. O Paulo César me convidou para ir fazer um filme junto chamado Guru das 7 Cidades. E o Paulo César também usava uma jaqueta do Theo Angel, né? Que até no filme aparece. Exatamente. O Paulo César, ele se intitulou Hells Angel. Naquela época, vendia plásticos e adesivos dos Hells Angel. Sim. O pessoal comprava em carro. Depois é que foi proibido isso. Mas naquela época, por causa dos filmes. E não tinha Hells Angel no Brasil, então todo mundo usava. Quem queria usava, achava bonito, usava. E o Paulo César mandou bordar Hells Angels Brasil com Z. E colocou assim, ó, igual, e andava assim com a Chopper dele. E a Chopper ficou pronta. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, que moto maravilhosa, igual a do filme. Né? E ele andava a Zona Sul toda. Aí ele falou, olha, vai ter um filme chamado Guru das 7 Cidades, que vai ser feito lá em Fortaleza. Eu acho que é Fortaleza, no Ceará. Eu acho que foi feito nos Cânions do Viana, no sul do Piauí. Do Piauí? Isso. Eu pensava que era no Ceará. Bom, enfim, era para ir para lá. Quando eu fui me apresentar para ir no filme, né? Porque aí eu ia até com a minha Leonete. Ia tentar, porque já era Chopper. Mas eu não podia porque eu era menor de idade. E eu chorei pra caramba, mas eu chorava. Eu não estava querendo acreditar que eu não ia naquele filme. O filme, quem quiser ver, tá no YouTube. Tá no YouTube. Pode pegar lá, o Paulo César trabalha com a jaqueta Hells Angel Brasil, tá? E quem foi no meu lugar foi meu primo, que tinha 18 anos. E logo em seguida eu fiz 18 anos, mas aí o filme já tinha sido filmado lá já. Foi com a tua dica que eu conheci o Guru das 7 Cidades. Eu fui lá conferir esse filme, essa relíquia do Brasil, né? Ô, Dadinho, e como é que tu começou na mecânica na Honda? Porque tu tens 18 anos, tu não serviu, né? Tu é que nem eu, tu foi conhecer tipo de gente. E aí tu já foi trabalhar na Honda? Agora, antes disso, eu vou te falar, já te respondo já isso, eu vou te dizer uma coisa curiosa também. Eu tenho quase certeza que eu fui o primeiro motoboy do Brasil ou do Rio de Janeiro. Eu vou te explicar por quê. Eu comecei a trabalhar, eu ainda tinha 17 anos e fui trabalhar na farmácia do meu tio.
Aí meu tio me aceitou menor de idade e para entregar remédio, eu usava a bicicleta da farmácia. Mas naquela época, hoje eu gosto de andar de bicicleta, naquela época eu era preguiçoso. Eu não gostava de andar de bicicleta. Aí o que eu fiz? Eu já tinha a Leonete, aí eu comecei a entregar remédio com a Leonete. Mas veja bem, eu tenho certeza, eu te digo de cadeira, eu tenho certeza que não existia ninguém entregando de moto. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Por que não tinha? Mesmo que tivesse uma firma forte e com dinheiro, não dava para entregar de moto. Sabe por quê? Moto era caríssima. A manutenção da moto era caríssima. Então todo mundo entregava de bicicleta. Ninguém entregava de moto. Estou te falando isso porque eu sei. Aí, quando eu comecei a entregar de moto, quando eu chegava porque às vezes eu entregava remédio numa casa de bacana, lá na Lagoa, aí eu chegava de moto, aí às vezes a pessoa vinha lá fora para receber o remédio, né? Aí falava, poxa, você é da farmácia e entrega de moto? Aí eu falei assim, entrego. Pô, mas que evolução, hein? Eu falei, não, é porque a moto é minha. Aí ele, jura, mas você não é caro para entregar? Ah, mas eu mesmo sou mecânico dela. Aí então, eu acho que eu fui o primeiro motoboy do Rio de Janeiro. Eu acho que está no Brasil. Eu do Brasil, porque eu só vim ver motoboy. O primeiro motoboy que eu vi não foi nem no Rio de Janeiro, foi na cidade, lá depois de Belo Horizonte eu vi isso. Eu fiquei impressionado. Aí depois chegou no Rio. Rio de Janeiro chegou tarde, motoboy. São Paulo também chegou. Mas nessa época aí ninguém entregava, nem em São Paulo. Eu acho que os motoboys foram surgir no final dos anos 80. Exatamente. Eu entregava em 1969, com uma Leonete 3 marchas. Tá? E aí, como é que foi pra Honda? Aí então, eu conheci também, porque quando eu comecei a andar de Leonete, eu fiz um monte de amizade, né? Com pessoas, porque a Leonete era uma moto maneira na época. É como eu falei, moto, quem tinha moto, por exemplo, quem tinha uma Honda 750 Ford, era só o top do top, né? Bom, o Geraldo Profeta, que foi um grande mecânico da Honda, eu conheci ele. Conheci na praia, ele me viu com a Leonete, falou, pô, você tem como trabalhar e tal? Eu falei, pô, sou doido para trabalhar, mas eu não posso porque eu tenho 17 anos. Ele falou, quando você fizer 18 anos, você se apresenta lá. Pô, foi o primeiro dia, eu fui lá. Eu fui lá, me apresentei e comecei a trabalhar na Setemo, Serviços Técnicos e Motores, lá na Gávea. Essa loja da Honda era a loja mais aperfeiçoada do Rio de Janeiro. Para você ter ideia, nessa loja que eu trabalhei, eu aprendi muito, porque lá tinha tornearia mecânica para moto, tinha seção de abertura de motores, Geraldo e Gin, só gente muito boa de mecânica. Tinha sessão de pintura com o Robério. O Robério pinta moto até hoje, tá? Só que o Robério na época tinha um tupete igual o James Dean, sabe? E todo garotão, ele hoje carequinha, mas legal, tá pintando bem pra caramba. Foi assim que também aconteceu a pintura na Brunquita ou levou mais tempo para ela chegar? Não, levou mais tempo. Eu fiquei como mecânico da Setemo, depois eu saí da Setemo, fui para Suzuki, né, com o Coquito, corredor de moto, já falecido. Geraldo também falecido. Aí, porque eles eram mais velhos, né? Então, o Coquito, ele era corredor, ele corria de moto. Eu trabalhei com ele na Suzuki, na loja do Ricardo e do Stanley, que eram dois gêmeos que muito famosos na época. Eu tô falando aqui agora, muita gente da época conheceu, tá? Aí dali eu fui para outras oficinas, depois eu conheci os balaios, né, logo em seguida. Aí eu entrei nos balaios em 73, com 19 anos. 19 anos, eu entrei nos balaios 19 anos. Aí eu conheci o Paulo César. O Paulo César já conheceu. Conheci o Blitz. O Blitz me convidou para entrar para os balaios porque eu trabalhava na Honda. E o Blitz queria gente que entendesse de moto, né? Porque você entende de Honda, mas entende de moto em geral. Porque uma característica do clube de vocês, principalmente no início, tinha que ser HD, Harley Davidson,
shopper e vocês tinham que mexer nas motos também, né? Exatamente. Os balaios, eles só conseguiam essas Harley Davidson, só conseguiam, porque a gente tinha um canal, um conhecimento dentro das Forças Armadas. Então, por exemplo, o Zezinho trabalhava na Polícia Rodoviária Federal. Ele trabalhou lá a vida inteira. E naquela época, ele era um grande amigo nosso. E logo a gente pegou o Zezinho para fazer as nossas mecânicas. Eu fazia alguma coisa, mas eu ainda não entendia interno de motores, ainda não. Eu trabalhei na Honda e na Suzuki, eu comecei a dominar suspensão, rodas, eu faço desempenho de roda, que eu aprendi na época, né? Eu desempenho frente, sabe, a esticar a corrente, essas coisas que a gente aprende, o novato, né, de moto. Depois é que eu fui me aperfeiçoando, né, com o tempo. Mas eu aprendi muito com o Coquito também. O Coquito, além de ser um piloto de moto, ele entendia muito de mecânica, então ele me ensinou muita coisa. Os meus dois grandes professores, Coquito e o Geraldo Profeta. E nos balaios, na Harley, como é que foi conhecendo, como é que foi acontecendo? Porque tu também, como balaio, acabou te tornando um artista da pintura. Tu fosse, posso dizer, o primeiro, ou um dos primeiros, se eu estiver errado, a criar artes de fogo nas motos, coisa que não tinha na época. Sim, então, eu quando entrei para a CETEMO, que foi a primeira, eu inclusive comecei a trabalhar com carteira assinada com 18 anos, na CETEMO. Então, o que acontece? Eu só aprendi mecânica, aí depois na Suzuki também. Mas quando, depois que eu saí da Suzuki e ingressei nos balaios, né, eu notei que toda essa paixão pelo motociclismo, pela moto e tudo, tinha que ter mais coisa ainda, que seria a arte. Porque naquela época nem tatuagem tinha ainda. Para você ter ideia, depois eu conto aí numa viagem, a gente foi lá no Luke, o primeiro tatuador do Brasil, que era no Porto de Santos. Então vamos voltar à arte na motocicleta, né? Quer dizer, tatuagem ninguém tinha. Só tinha um ou outro que foi na América. Mas aqui no Brasil, nem cadeia tinha tatuagem. Entendeu? Então, o que acontece? Eu fiquei apaixonado por arte e pintura, porque eu sempre fui bom de desenho. Então, o que eu fiz? Eu queria aprender a aerografia, mas ninguém ensinava naquela época. Os livros em inglês, né? Diz que tinha um professor que na PUC, de vez em quando tinha mais de 10 alunos, ele dava aula, mas eu nunca consegui essa chance, porque eu estava sempre aqui, ali, não ia, sabe, escola eu parei, na realidade foi essa, eu fiz escola técnica e tal, depois parei, não fui, eu fui direto no que eu gostava, que era mecânica, que era pintura, depois aprendi fibra, mas a pintura foi o seguinte, eu falei, pô, como é que é esse negócio de aerografia, gente? Como é que é isso? Como é que eles fazem? Parece uma pintura perfeita, parece um negócio assim. Aí eu queria aprender, ninguém ensinava. Aí eu vi um anúncio de um aerógrafo. O sujeito tinha morrido. Aí fui lá na Viúva, comprei o aerógrafo do carro, um Robin 04, risco grosso. Aí eu peguei e perguntei, eu estava com tanta vontade de aprender, que eu perguntei à Viúva. A senhora sabe mais ou menos como é que ele fazia para pintar com isso? Ela, olha, eu sei que ele usava máscara. Como é máscara? Você pega um papel, um acetato, né, um papel fininho, e você corta. Por exemplo, você vai fazer o perfil de uma pessoa. Você corta o papel e dá o tiro, tira o papel, aí fica a silhueta. Aí você trabalha a mão livre na silhueta. Ela só me deu esses detalhes. Eu falei, a Viúva me falou. Ela falou, ele também usava jornal, ele rasgava jornal e colocava assim, dava o tiro e ficava igual a montanha, a vegetação da montanha. Aí ele fazia montanhas longe, montanhas perto. A estrela de brilho, ele cortava uma estrela, dava o tiro, ficava a estrela, depois ele dava o tiro no meio. Aí dava aquele reflexo.
Cara, eu levei aquilo pra casa e fui lá. Cara, não dava nada certo. Não dava nada certo porque é muito difícil. Só que é o seguinte, a questão do aerógrafo é você ter sensibilidade. Eu usava tinta errada, eu tinha que afinar mais a tinta. Com isso eu fui pegando tempo, fui pegando. Aí depois a sensibilidade do gatilho. Se você apertar, sai ar. Se você trouxer para trás, sai tinta. Mas quanto mais você puxar, mais tinta vai. Então você tem que puxar pouquinho. Esse que é o macete. Então eu comecei a fazer primeiro faixas, sabe? Sim. Sabe, contorno. Aí com isso eu fui pegando a sensibilidade. Aí meu irmão, para fazer o desenho, não foi fácil, mas ninguém ensinou. Tu na época fez grandes obras de arte. Fiz. Era desejadíssimo. Fiz porque naquela época pagavam. Hoje não pagam. Sabe por quê? Hoje em dia você tem um plotter, você cola o negócio lá e verniza. Não, na época você tinha que ficar a mão livre uma semana para fazer uma pintura. Então era caro e mesmo pagava. Agora não. Aí então eu passei para outro segmento. E Dadinho, como é que foi a tua experiência como balaio, assim, lá no início? Vocês fizeram uma viagem lá para o sul, que eu acho que foi a primeira viagem longa dos balaios, né? Foi. Essa viagem histórica, né? Histórica. Fala um pouquinho dessa viagem, fala um pouquinho da tua relação com o Blint e entra nessa questão da viagem. Olha só, nessa viagem o Blint não foi.